E aí, gente, tudo bem? Acabei de assistir Homem-Aranha Um Novo Dia e que filme bom, tá? Que filme bom. Mas calma, antes de você achar que eu simplesmente tô falando isso porque acabei de sair do cinema, não, vamos lá que eu vou contar uma coisinha. Esse filme conseguiu fazer uma coisa que eu tava esperando há muito tempo. Ele fez o Homem-Aranha do Tom Holland aparecer. Finalmente aparecer. Tudo aquilo que a gente sempre pediu aconteceu. E vamos lá, eu vou explicar aqui o porquê disso. E claro, sem spoiler. E antes de qualquer coisa, eu acho que a gente deve falar o momento em que esse filme ele chega. Porque o Homem-Aranha Brand New Day, Homem-Aranha Um Novo Dia, tem uma missão muito complicada. Tem a missão de continuar a história do Homem-Aranha, do Peter Parker, que simplesmente está solitário, sozinho. É o que aconteceu no último filme. É exatamente isso que o filme consegue fazer. Você sente realmente que está assistindo uma continuação da história do Homem-Aranha lá do Tom Holland, mas também sente que está começando uma nova história. E isso é muito gigante, porque depois do Sem Volta para Casa, aquele monte de fanservice, aquela coisa que foi um evento multiversal, né? O Homem-Aranha ele precisava descansar, sabe? Acho que descansar pra gente, no caso. E esse filme, ele realmente entende isso. E como a gente já tinha visto nos trailers, ele não começa com um Peter Parker feliz, ou um Peter Parker contente, mas sim com um Peter Parker que tá com uma mente completamente mudada, certo? Um estilo de vida totalmente diferente. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei no filme é realmente o Peter Parker. Ele realmente tá muito diferente. E esse, com certeza, é o que é mais, assim, maduro que a gente já viu nessa trilogia que teve anterior do Tom Holland. E ele carrega esse peso absurdo de estar sozinho. Ele não tem mais pessoas na vida dele, ele não tem mais amigos, ele não tem mais colegas para ajudar, ele não tem mais ninguém, não tem mais uma rede de apoio. E sem sombra de dúvidas, ele não tinha a vida que ele tinha antes. E isso não é uma informação inicial do filme, ele não passa isso só no começo do filme. Isso é uma coisa que está implementada em todo o roteiro do filme. Na maneira que ele age, na maneira que ele se relaciona com os outros personagens que vocês vão ver na hora que tiver assistir o filme. Você entende que realmente ele tá solitário, ele tá passando por isso. Então realmente é um Peter Parker que ele tá em um momento da vida dele, ele tá depressivo, ele realmente está triste, ele realmente não está bem. Aí me surge uma pergunta, né? Nos trailers me surgiu essa pergunta: o Peter Parker, ele tá sendo o Homem-Aranha ou ele só é o Homem-Aranha porque a única coisa que sobrou pra ele foi essa? Isso foi uma pergunta que foi respondida pra mim no filme, sabe? E eu acho que realmente, por ter sido respondida, essa é uma das melhores perguntas que o filme ele faz pra gente. Porque não é um simples filme de aparecer, o vilão aparece, surge um vilão, ele derrota o vilão, acaba o filme e inicia uma nova história, por exemplo, em um teaser. Não, ele realmente conta a história de cima a baixo de um personagem. É uma história sobre quem você é. Uma história de quem você é quando tudo acaba. Quando tudo chega ao fim, quando não resta mais nada e a única coisa que sobra pra você é você ser o Homem-Aranha. Bem, mas agora dando essa introdução, né? Vamos falar um pouco sobre o filme, mas sem trazer muitos spoilers. Vamos falar o que todo mundo quer ver no filme do Homem-Aranha, né? Todo mundo quer ver ação, quer ver o Homem-Aranha se pendurando, quer ver ele se jogando, derrubando gente com teia, grudando gente de parede. Gente, pelo amor de Deus, esse filme traz a melhor ação de todos os filmes do Homem-Aranha que eu já vi. E olha lá, de vários filmes de super-herói, eu acho que é a melhor ação que um filme poderia entregar. E pra quem jogou o Spider-Man de PlayStation 4, Spider-Man de PlayStation, né? Cara, o filme se baseia muito. Eu, quando assisti, eu senti muito isso. Eu não sei se foi realmente essa referência, mas quando eu assistia, eu via isso. Os movimentos que ele faz, o salto que ele faz, né? As pancadas que ele dá nos personagens, o jeito que ele gruda os personagens na parede, como se você estivesse assistindo, você fala, pô, esse realmente é uma inspiração do jogo, na questão do combate, na ação. E eu acho que quem ajuda muito isso é o diretor. É o mesmo diretor do filme Shang-Chi, né? Que é um filme de luta, de arte marcial. Então, você saber dirigir boas cenas de luta ajuda muito no filme. Então, isso carrega muito o filme, sabe? As ações realmente no filme são do caramba, são maravilhosas. E você sente que realmente o Peter Parker ele tem um controle em ser aquele super-herói. Sabe? Quando você fala assim, caraca, ele realmente é o Homem-Aranha, sabe? Óbvio que nos outros filmes a gente sentia isso, sabia que ele balançava nas teias e tudo mais, mas você vê aquela habilidade dele na hora de arrumar a teia, grudar alguém, pular, puxar o outro, se jogar, sabe? Fazer várias acrobacias e golpes com a teia, em junção com a teia, você percebe que realmente ele é um Homem-Aranha já há bastante tempo, que ele é um Homem-Aranha com experiência, que ele sabe fazer, ele sabe o que tá fazendo. Então, quando ele comete algum erro, você sabe que ele não tá bem. E, realmente, o Homem-Aranha, em questão de ação, esse é o melhor filme do Homem-Aranha, de todos. Se tem uma coisa que esse filme mostra, que o Homem-Aranha realmente não é o personagem mais poderoso da sala, sabe? Ele não mostra que o Homem-Aranha é um cara surpreendente, gigante. Não, ele realmente mostra que o Homem-Aranha é um personagem com defeitos, com fraquezas, que ele é um herói urbano. Porque o Homem-Aranha, ele é isso, ele é um herói urbano, ele tem as suas aventuras espaciais, certo? Suas
suas aventuras pelo multiverso, mas o Homem-Aranha, ele é um personagem urbano. Então ele mostra muito isso. E o filme traz isso com certeza. Isso sem sombra de dúvidas, né? Não elimina, não disse que o Homem-Aranha é um personagem fraco. Não é isso. Eu acho que o ápice de poder dele realmente está nesse filme. Mas ele também mostra outras facetas do Aranha, né? Mostra o quão inteligente ele realmente é. E isso é genial. Previsível, assim, aconteceu, né? Porque geralmente a gente, quando é voltado a ver um filme com máscara, a gente tende a ver muito que o personagem, se ele aparece, o herói fica meio como um coadjuvante. Mas não, esse filme, galera, eu acho que isso eu tenho que colocar no papel. Não é um spoiler, dá até pra perceber um pouco nos trailers. O Homem-Aranha, ele é o personagem desse filme. É o Homem-Aranha. O Peter Parker, ele tá lá, claro, né? Porque são a mesma pessoa. Mas o personagem com certeza é o Homem-Aranha. Você vai ver o Peter mais com a máscara mais tempo do que em qualquer outro filme. Ele vai estar com a máscara sempre, quase sempre. E esse momento é o momento que ele mais funciona, na minha opinião. Agora, eu sei que muita gente vai pro cinema com essa esperança de ver esse rebanho de personagens que realmente aparecem no trailer. E a questão é essa, era um medo muito grande pra mim, eu acho que pra muitas pessoas também. Caraca, será que esse realmente vai ser um filme do Homem-Aranha, né? Será que vai ser igual o Homem-Aranha 3 ou não, né? E realmente, o filme é um filme do Homem-Aranha. Esses personagens, eles aparecem, eles, assim, engordam o filme, né? Deixam o filme bem gigante, deixam uma área bem expansiva daquele universo, mostra que realmente ele tá dentro do UCM, mas foco ainda sempre vai ser o Peter Parker, sempre vai ser o Homem-Aranha. Porque tinha aquela preocupação de, será que isso vai ser mais uma máscara pra fazer aquela ideia de um filme solo, porém que na verdade está disfarçado de um grande evento da Marvel. Todo mundo tem essa preocupação e na verdade não é. Não se preocupem, mas ele não é um grande evento da Marvel. Ele é sim um filme do Homem-Aranha. E elas têm a sua função dentro daquela história. Pra mim é por isso que esse filme ele é equilibrado, porque ele encontrou muito essa junção entre o UCM e o personagem individual. Então ele deixa muito essa questão, ele deixa unido, né, os dois universos, mas mantendo o bom equilíbrio, coisa que muitos filmes não fazem. Essa Marvel que recente de agora tem esse problema gigantesco, que é essa questão é não saber equilibrar o filme. Esse filme é bastante equilibrado. E falando em saber equilibrar personagem, cara, tem uma personagem que eu não posso falar, porque senão vai estragar uma das melhores surpresas do filme. Mas que personagem gigante, tá? Ela é uma das maiores surpresas desse filme. E ela tem um bom impacto. Eu tenho certos problemas também, assim, como essa personagem ela chega ali. Mas isso não estraga o filme de jeito nenhum. É muito bom, porque como eu falei, é um filme sobre o Homem-Aranha. Mesmo assim, eu tenho algumas diferenças com o ponto em que essa personagem ela aparece. Ele ainda é um filme do Homem-Aranha, um filme do Peter Parker. E isso carrega muito. Mas é justamente isso que eu vou falar no meu vídeo com spoilers, né? Não se preocupe que lá eu vou deixar um pouco mais claro sobre a minha opinião. É um filme divertido, é um filme com humor, e mesmo o Peter Parker sendo esse personagem um pouco mais distante, né? Mais triste, ele ainda é o personagem, ainda é aquele Homem-Aranha, aquele cara piadista, aquele cara feliz. Porque, como a gente já tinha percebido no trailer, quem tá triste é o Peter Parker, entendeu? O Homem-Aranha, ele tá vivendo, acho que, os melhores momentos da vida dele como esse super-herói em Nova York, né? A cidade ama ele, todos o amam. Então, o problema tá no Peter Parker, ele não tá no Homem-Aranha. Então, é exatamente isso, porque o Peter, ele perdeu muita coisa e o filme não ignora isso. Não faz com que a gente esqueça que ele perdeu muita coisa. Mostra o tempo todo que ele não tem nada. E ao mesmo tempo, ele não transforma o personagem em alguém totalmente deprimido, né? Porque, no fundo, ele ainda é o Homem-Aranha. Ele faz piada, ele erra, ele apanha, ele bate, ele levanta ali e ele continua. Ele é o Homem-Aranha. E talvez essa seja a palavra que melhor define o filme, né? Continuar. Porque apesar de tudo, ele ainda continua sendo o Homem-Aranha. E é aí que realmente o título começa a fazer um grande sentido. Mas o que a galera quer saber também, né? Sobre a questão do Jon Bernthal, do Justiceiro no filme, né? Caraca, aí, pra mim, acho que é uma das melhores coisas do filme. Ou a melhor coisa pra mim, né? Porque eu sou um grande fã do Justiceiro, mas é uma das melhores coisas pra mim. Tem muitas pessoas que vão falar que, Justiceiro colorido, Justiceiro do bem. Não é assim. Vamos ser sinceros, vamos botar o pé no chão. Ele está em um filme e pra um público adolescente, né? Infanto-juvenil, porém, ele comporta-se bem. Ele ainda mostra que ele é o Justiceiro de verdade, que ele é aquele cara que é um assassino, ele não é um super-herói. O Justiceiro é um anti-herói e o filme não esconde isso, entendeu?
o filme mostra que realmente ele é esse anti-herói, mas que eu tranquilamente posso dizer a vocês que vocês vão gostar. Quem gosta de filme de super-herói, quem gosta do Justiceiro, quem gosta do Homem-Aranha vai gostar dessa participação. E ver a relação do Tom Holland e do John Bertrand no filme é muito especial. Pra quem não sabe, eles são amigos na vida real, tipo, super amigos, e acho que essa junção deles dois como pessoas em particular, né, na hora do filme ficou um encaixe perfeito e ficou muito bom. Mas até agora parece que o filme é praticamente perfeito, né, mas vamos lá, eu não acho que ele seja realmente perfeito. Minha nota e a nota do Rafa, né, ficou 4 de 5, é uma nota relativamente boa, né? Muito boa, por sinal. Inclusive, é a mesma nota que eu dou pra Vingadores Ultimato, 4 de 5, então eu boto ele no mesmo patamar. Muitos vão dizer que não, mas assim, é porque, como eu falei, né? Eu sou um grande fã desses dois personagens e eu acho que eles tiveram um bom encaixe nesse filme. Foi um roteiro que ficou até redondinho e eu gostei muito disso, mas eu vou contar aqui alguns probleminhas, assim, sem dar spoilers, né? Que, na minha opinião, podem, assim, trazer esse 5, né? Mas como minha mulher disse que a nota máxima, ela é guardada para o que não existe, né? O que na verdade nunca vamos dar uma nota máxima para nada, mas é porque na verdade nem tudo é perfeito, né? Mas vamos lá falar sobre isso. Tem algumas decisões que particularmente eu acho que vão dividir um pouco o público que assiste, principalmente porque o filme, eu acho que eu tenho a sensação que ele tenta resolver muitas coisas ao mesmo tempo, principalmente ali da metade em diante do filme, e você sente ali que em algum momento o filme poderia ter dado um espaço um pouco maior para aquelas coisas, mas obviamente é um filme, não é uma série, então não tem todo esse tempo prolongado e é até plausível compreender, mas assim, que prejudicam o filme, né? Prejudicar é uma palavra muito forte, mas eu diria que não deixa ele 100%. Alguns personagens poderiam ter sido um pouco mais desenvolvidos. É o ponto sobre, por exemplo, aquela personagem que eu falei pra vocês, que é a personagem secreta, todo mundo sabe que é a personagem da série 5, que poderia ter sido um pouco mais desenvolvida, mas aí é uma questão particular minha, não sei se todo mundo sentiu a mesma coisa. O Rafa sentiu também a mesma coisa. Isso é importante pra entender que o filme, ele não é 100%, ele, pra mim, é uns 95%, né? Mas problemas que hoje em dia a gente encontra em quase todos os filmes, mas que não é algo que vai estragar a experiência de ninguém. Eu acho que não vai, porque o filme ele é muito gigante no que ele se propõe a ser. Como eu falei, nada disso destruiu minha experiência, porque quando chegou no fim, cara, eu senti aquele apertozinho no coração, queria mais, não vai embora não, Miranha. Fica, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Isso é um ponto crucial, velho. Quando você acaba um filme e você sente aquela coisa assim, cara, eu quero mais, eu quero muito mais. É isso que pra mim é o ápice. Pra mim o filme já fica perfeito. Então o veredito pra mim é: O Homem-Aranha, O Novo Dia é bom? E para mim, ele é maravilhoso. É incrível. É um filme, e eu acho que esse filme ele entende uma coisa que eu tava sentindo falta, que o Homem-Aranha ele não precisa ser esse personagem importante, o mais importante do universo. Ele só precisa ser o Aranha. Só precisa ser o aracnídeo, o amigo da vizinhança. Quando esse filme ele deixa ele balançar a teia, deixa ele fazer piada, quando deixa ele apanhar, quando deixa ele tomar decisões difíceis, é aí que o filme realmente brilha de verdade. E eu saí do cinema muito feliz, muito, muito feliz mesmo. E agora eu tô ansioso para o que vem depois. Porque se esse for realmente o começo de um novo capítulo para a vida do Homem-Aranha, para a vida do CM, né, também, eu tô dentro. Eu quero isso. Pelo amor de Deus, me entreguem muito mais disso. Podem passar 2 anos, 3 anos, 5 anos sem lançar um filme, mas quando lançar um filme assim, pode fazer. Eu amei completamente esse filme. Mas e agora? Se você já assistiu esse filme, quer saber o que eu realmente achei das grandes revelações do filme, então, pessoal, por favor, assistam o próximo vídeo. Meu próximo vídeo será o vídeo com spoilers. Provavelmente eu vou fazer com o Mano Rafa. A gente vai comentar tudo do filme, tudo, 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 tudo. E aí a conversa muda completamente, porque tem coisa demais nesse filme. E coisa maravilhosa, tá? Coisa maravilhosa. A gente vai falar de tudo, do final, das participações, do futuro do CM, o vilão, as surpresas e principalmente o que esse filme vai ser para o futuro do CM. Então é isso, certo, pessoal? Ficamos por aqui com esse vídeo e até o próximo. Valeu, gente!